aquilo que é tão esperado por todos nós, né? E se não fosse tão esperado por nós, a gente não estaria aqui hoje, né? Estamos aqui na presença de Deus, buscando a Deus todos os dias, porque desejamos e queremos que Jesus volte logo, né? Estamos sempre anelando a sua volta. Antes de começar a ler, vamos falar com Deus, pedir a orientação e a presença do Santo Espírito, abrindo a nossa mente, dando-nos entendimento para nós poder entender o que Deus quer falar com nós nesta manhã. Feche seus olhos. Querido bom Deus e Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, porque estamos aqui, um grupo de teus filhos, para louvar e bendizer o teu santo nome. E agora, Senhor, nesse momento, vamos estudar a tua palavra, que o teu Santo Espírito esteja, Senhor, com cada um de nós, abrindo a nossa mente, falando ao nosso coração, que possamos entender e pôr em prática na nossa vida diária tudo que nós aprendemos e ouvimos e vamos ler aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Abram suas Bíblias em João 14, 1, 2 e 3. Amém? Amém. Então vamos ler. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Isso foi uma promessa que Jesus fez. E quando que Jesus falou isso? Quando ele estava subindo ao céu. Depois de morrer, ressuscitar e passar dias ali com os discípulos, e agora então chegou o momento em que ele se despedia dos discípulos e subia para os céus. Consegue imaginar a tristeza nos olhos dos discípulos? Já pensou? Já perderam Jesus uma vez, que foi crucificado e morreu. Mas então aí Jesus ressuscitou. Ai, que coisa boa, Jesus está aqui de volta com nós. Só que agora então Jesus subia para o céu. E Jesus então disse para eles: não se turbe os vossos corações. Ou seja, não fiquem tristes, porque eu vou, é necessário que eu vá, porque eu preciso preparar lugar para vocês. Mas eu voltarei e levarei vocês, porque eu quero que vocês estejam comigo aonde eu estou. Esse é o desejo e a vontade de Jesus, sempre desde o início. Desde quando Jesus decidiu vir morrer neste mundo por cada um de nós, ele queria sempre estar pertinho de nós, juntinho com o seu povo, com os seus filhos. E ele falou que ele foi preparar o que para nós no céu? Um lugar. Lugar. E que lugar, hein? Eu estou ansiosa para ver esse lugar, para ver como que é, para estar com Jesus, para viver a eternidade com Jesus, onde todas as coisas ruins desse mundo ficarão no passado. Na Bíblia existe mais de 2.500 vezes a palavra volta de Jesus. Muitas vezes, né? Muitas. Vamos ler ainda Atos 1, está bem pertinho aqui. Atos 1.
Atos 1, o verso 9, 10 e 11. Amém? Amém. Alguém quer ler? Pode ler para nós. Atos 1, o verso 9, 10 e 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com o olho fixo no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá de modo como vocês o viram subir. Amém, né? Ali então os anjos que acompanhavam Jesus, afirmando ali para os discípulos, né, que Jesus voltaria. Da mesma forma como ele subiu ao céu, ele voltaria para nos buscar, né? E interessante que se eu, você, nós acreditar, há muitas pessoas que não acreditam nisso, lamentavelmente, né? E acreditando ou não, Jesus vai voltar. Se eu me preparar ou não me preparar, Jesus, ele vai voltar. Se eu quiser ou não, Jesus vai voltar. Porque tem pessoas que não querem, tem pessoas que acham que está muito bom aqui no mundo. Está tranquilo, está gostoso, tem uma vida confortável e eles acham que está tudo certo. E existe pessoa que acha que isso é só um falatório e que Jesus, ele morreu e pronto, ele só foi um profeta e ele morreu e está morto. Então não acreditam na volta de Jesus, mas nós estudamos a palavra de Deus, acreditamos e sabemos que Cristo voltará, que Jesus vai voltar. E é muito importante nós estarmos preparados para esse dia, né? Vamos ler ainda agora Apocalipse 1 e o verso 7. Apocalipse 1, o verso 7. E aqui diz assim: eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto ultrapassarem, e toda tribo da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Quem se lamentarão? Primeiro diz que todo olho verá. Todo olho. Será que Jesus vai vir só lá no Oriente? Será que ele vai vir só lá nos Estados Unidos, na Europa? Só lá eles vão ver? Não. Todo olho virá. Mas e aquela história de que Jesus apareceu ali, não sei o quê, e agora ainda deu uma tranquilizada com isso. Mas uns tempos aí atrás, havia um Jesus, né? Que estava em Curitiba e que tinha os 12 discípulos, discípula também, e pregava que ele era o próprio Cristo que veio. Só um detalhe, só algumas pessoas que viu ele, que sabia e que conheceu, mas a Bíblia nos diz que quando Jesus, o verdadeiro Jesus voltar, o que vai acontecer? Todos. Todo olho verá, todos. Não vai ficar uma pessoa sem ver Jesus voltar nas nuvens do céu. Até as pessoas que matou ele, as pessoas que mataram, vão ressuscitar para ver Jesus nas nuvens do céu. Vamos ler Apocalipse também, Apocalipse 22 e o verso 7. E o verso 7.
Se alguém quiser ler, pode ler. Eis que eu venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que guardam a palavra da profecia desse livro. Amém. Bem-aventurado, felizes, né? Aqueles que guardam a profecia desse livro. Aqueles que acreditam. Aqueles que estão focados ali, realmente estudando, né? Ouvindo a palavra, mas também estudando a Bíblia e guardando as profecias, né? Que a Bíblia diz para nós. Vamos ler agora também Apocalipse 7, do 9 ao 17. E aqui nós vamos ver um pouco aqui em Apocalipse 7, do 9 ao 7, quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que são bem-aventuradas? Quem são essas pessoas que vai ver Jesus voltar? Vamos ver agora em Apocalipse 7 e o verso 9 ao 17. Pode ler para a gente, Cris, por favor? Depois dessas coisas, vi entre grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite nos seus santuários. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Vocês viram que maravilha? E quem são essas pessoas que vai participar de tudo isso, que vão estar ali? O que diz a minha Bíblia? Aqueles que lavaram as suas vestes, que alvejaram as suas vestes. Ou seja, aqueles que se prepararam. E como lavaram as vestes? Está falando realmente de roupa? Quem lava roupa aqui sabe como é difícil tirar manchas de uma roupa branca. Quantos já passaram por isso, né? Nós mulheres, uma roupa que espingou sangue, uma roupa que derramou molho vermelho, ou uma roupa branca que a criança sem querer derramou chocolate, brincou na terra, no barro, e agora aquela roupa branquinha está toda manchada. E agora, para limpar e trazer de volta como era, bem branquinha. Precisa lavar e deixar de molho e pôr alvejante. Na minha época, quando eu era criança, a minha mãe colocava para coarar. Não sei se alguém sabe o que é isso. Ensaboar a roupa e colocar na grama, no sol, ou colocar num balde, deixar no sol, ferver. Tudo essas manobras para poder a roupa ficar branca de novo. E aqui diz que é para nós lavar a nossa roupa com o sangue do Cordeiro. Deixar as nossas vestes brancas, limpas. Porque se tiver manchado, o que acontece?
Ali fala de nós, pessoa, eu, Ivone, vocês, cada um de vocês, de perguntar a Deus todos os dias como eu estou. Como que está sendo a minha procedência, o meu procedimento? Estou lavando minhas roupas? Estou fazendo aquele exame de consciência, Senhor, como eu estou? Orando, né? Como dizia a lição, andando com Deus, tendo comunhão com Deus, pegando toda aquela sujeirinha. Uma vez eu contei uma história aqui para as crianças de um coração, e cada vez que nós, criança, era para as crianças, né? Mas nós adultos também, cada vez que as crianças contavam uma mentira ou fazia uma desobediência para a mãe e para o pai, ia uma sujeirinha dentro do coração. E quando tem sujeirinha, coisas sujas no coração, o que acontece? Deus fica triste e Jesus não pode habitar ali. Mas o que acontece quando eu tiro toda aquela sujeira que está aqui dentro? Começo a orar a Deus e tirar. Jesus mora aqui dentro. Ele vem habitar no meu coração. E o meu coração fica limpo, limpinho, vermelhinho, sem nenhuma sujeira mais. E é isso que Deus quer de nós, de mim, de você, de todos nós. Que nos preparemos para esse grande dia da volta de Jesus. E quando virmos Jesus vir em glória, podemos dizer, todos nós, este é o meu Cristo, aquele quem eu esperava. E Jesus diz assim, eis que venho sem demora. Não está longe a volta de Jesus. Não adianta a gente pensar que falta muito. Não falta muito tempo. Jesus está voltando. Eu só tenho que acreditar, me preparar para esse grande dia. E aqui em Apocalipse 22 e o verso 5, diz assim, ó, então não haverá mais noite, nem precisarão eles de luz, de candeia e nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre. Sabe quem vai ser a nossa luz no céu? O próprio Deus, que vai brilhar, e nós não vamos mais precisar de luz, não vamos precisar de candeeiro, de lamparina. Na minha época, quando eu era criança, a gente usava lamparina. Era uma coisa, um negócio assim, tipo uma latinha com pavio, e ali dentro colocava diesel. Olha lá, o seu Genésio está lembrando disso, né, seu Genésio? Usou também, né? Ali dentro colocava diesel ou colocava querosena, e assim era a luz que iluminava a casa. E a gente se ia no quarto, levava aquela lamparina junto, se vinha para a cozinha, trazia, né? Muitas vezes ao banheiro, levava a lamparina junto e se apagava. Eu estava correndo para pegar o fósforo, para acender de volta. Então, não vai mais precisar nunca mais dessas coisas. E Deus enxugará do olho toda lágrima. Que lágrima? Toda tristeza, toda agonia, todo problema desta terra. E o melhor ainda, todos os nossos entes queridos que se foram, vamos encontrar com eles no céu. E nunca mais se separar. Viver para sempre na eternidade. Pense nisso. E lavamos nossas roupas, a veste, no sangue do Cordeiro, para que esteja limpo, branco como a neve. E quando Jesus voltar em glória, nós possamos estar todos reunidos, ali unidos, e em majestade verá o nosso Jesus, com os anjos. Pensa nessa imagem, que coisa linda, que bom, não ter mais que sofrer, não ter mais que ficar passando dor, que ficar doente, que ir ao médico, ao hospital. Vamos viver para sempre com Jesus.
É o meu desejo para cada um de vocês, para cada um de nós, que possamos estar aguardando a vinda de Jesus ansiosamente e também nos preparando. Amém? Amém.